Agora vamos ver como que a gente, a partir do bloco, do tórax, já fazer um desenho mais assim definitivo, né, a partir do bloco. Então vamos fazer o bloco aqui novamente, né? Certo? A estrutura do bloco de um tórax masculino, frontal, né? Então faz, né, aqui já um tórax mais definido, vamos dizer assim.
Então, a estrutura, né? O pescoço aqui está um pouco grosso, diminui um pouco aqui. Agora então vamos fazer o desenho propriamente e aplicar um sombreado, né? Vou apagar essas linhas auxiliares agora. Fazer o processo inverso aqui. Bom, agora o desenho definido, né? Vamos dar um acabamento agora um pouco mais apurado, usando achuras, né? Vamos imaginar que a luz está da esquerda para a direita, vindo do alto. Vou dar uma trabalhada agora um pouco mais, né, apurado assim com achuras. Então aqui, começar pela cabeça aqui, né? Estou usando um lápis B mesmo, tá vendo? O mesmo que eu usei para construção, estou usando também para fazer o acabamento, né?
Bom, então aí tá um tórax masculino, né? Agora trabalhado já, né? Além do bloco, a gente também fez o contorno do corpo, né? Então é bom observar agora, né? Os contornos do corpo, as saliências, as entranhas do corpo, tá vendo? E treinar, né? Esse tipo de desenho assim, para você pega fotografia, né, de revista aí especializada ou não, né? Em revista de esporte, sei lá, halterofilismo. E vamos agora fazer, agora treinar esse tipo de acabamento, né, de desenho e acabamento, tá? Bom, dando sequência agora no desenho do tórax e os braços, né? Nós vamos agora desenhar uma outra figura mostrando o desenho e uma forma de acabamento, né? Alguma sugestão assim de representação do sombreado e do volume do corpo, tá? Vou fazer agora um visto de costa aqui, né? Então aqui, começar aqui pelo pescoço, né? Então faz assim umas linhas para ajudar a estruturar a figura, né? É um cara agora também mais malhado, né? Então, ó, faz assim em linhas gerais, braço, né? O antebraço, tá vendo? Vai acertando
Bom, então feito o esboço, né, a gente dá uma corrigida agora, né, assim, só marcamos em linhas gerais, tá vendo? Agora você vai vendo onde tem que mexer mais, tira um pouco daqui, um pouco dali, né? Bom, dá uma limpada assim geral, né, para reforçar agora o desenho, né? Começar aqui pelo pescoço. Bom, agora fazer um tipo de um acabamento aqui. As suras é muito legal assim para fazer sombreado. Você pode fazer com 6B deitado também, mas a Shura é esse tipo de acabamento assim a traço, né? Fica bem legal. Aqui nós temos a luz vindo do alto, né? Da direita para a esquerda, né? De modo que conforme as entradas, né? Entranças e saliência do corpo, ele vai definindo as formas, né? Bom, temos mais um desenho então do tórax e os braços, né? Mostrando o desenho do braço para você praticar.
Então é assim, a figura humana tem, quanto mais você desenhar, então não se conforme em fazer um, dois, né? Quanto mais você fizer, né, maior vai ser a possibilidade de você resolver bem, né? Logo o desenho, proporção. Então tem que praticar, mão na massa agora, né? E treinar. Pode usar o lápis deitado, se usar um papel mais áspero, né? Tipo o Canson, por exemplo, aí fica legal um lápis deitado, né? Assim, um 2B, um 4B deitado. Ou então, se quiser usar o, o assoreado, enfim. Sabe? Então tem várias técnicas com efeitos para dar o volume, né? Se quiser passar o dedo, passar esfuminho, enfim, experimenta, né? Experimenta técnicas, né? Para você ir vendo os efeitos, né? Sempre observando a luz, né? Sempre lembrando o estudo de luz e sombra que a gente passou, a posição da luz. E busque referências. Não queira inventar, desenhar, quero desenhar de memória, desenhar de cabeça, de lembrança. Isso é uma coisa que vem com o tempo, tá? Você vai, né? Então, os grandes ilustradores, os grandes artistas, eles buscam referências, né, para seus desenhos, seus trabalhos. Então, não é, sabe, querer inventar, que o modelo, principalmente se for de observação, né, também pode dar um resultado bem mais fiel, né, assim. Ou de fotos assim também, né? Então aqui, por exemplo, ó, aqui você vê que o contorno, né? Contorno aqui na luz aqui ele some, aqui já também tenta disfarçar o traço, né? Aqui trabalhar com fundo, enfim. Então trabalhar os contrastes, né? Aquela escala de valores que a gente, dependendo naturalmente do tamanho que você for fazer, né? Ok? Então, vamos praticar, passar para o próximo agora. Bom, nós vamos conversar agora a respeito do desenho das mãos, tá? Bom, primeiro nós vamos falar de proporção, como tudo, lógico que a gente vai desenhar, né? Primeira coisa é resolver a proporção, tá? Primeiramente, nós vamos ver a proporção da mão em relação à cabeça. Então, se a cabeça ocupa 4 partes, a mão, a mão estendida assim, ocupa 3 partes, ok? A gente já fez alguns desenhos da mão, você já fez no começo lá desenhando a sua mão segurando algum objeto, né? E também fizemos algum corpo, mas a mão só mais esquematizada. Agora nós vamos detalhar, né, o desenho da mão, tá? Então, proporção. Depois, em relação a si mesma, né, a mão ela tem também uma proporção, né? Tem altura, tem largura, tem... A mão ela muda muito, né? Por isso que é mais complicado de desenhar. Diferente da cabeça, né? A mão ela não tem uma posição fixa, né? Qualquer mexida que você dá já muda totalmente o desenho. Então, por isso que o ideal é você pegar a estrutura dela, né? Um dos maiores pecados que a pessoa comete quando vai desenhar a mão tentar desenhar ela direto e já arredondando o dedo, assim, já fazendo tudo redondo, então fica parecendo aquelas bexigas, aquelas luvas, né, branca lá cheia de água, né? Então fica estranho. Então o ideal
é que você defina algumas partes, né? A mão ela tem uma base, por exemplo, se você olhar a sua mão, aí você vai ver que ela tem quase que um retângulo aqui, né? Quase um quadrado, ó, que pega daqui até aqui. Naturalmente a mão das meninas são mais delicadas, mais finas, né? Mas a mão, em geral, ela tem essa proporção. Então, se você medir aqui, ó, você vai ver que é quase um quadrado, é um retângulo quase quadrado, que seria essa base aqui, ó, tá vendo? Ó, né? Então é uma base. Depois, aí você vai ver a proporção do dedo, né? O dedo maior, que é o médio aqui, ó, em relação a essa base, né? Ele é um pouco menor, tá vendo? Então isso é importante você verificar, né? Que nem o dedo, se você for desenhar aqui, o dedo ele vai vir até aqui, assim, mais ou menos, né? Ó. Depois nós temos as divisões, né? 1, 2, 3, que vão dar os 4 dedos e o polegar saindo aqui, né? Tá? Nós vamos agora desenhar uma mão. Vamos começar desenhando a nossa própria mão, tá? Para você verificar. Depois você vai também pegar do natural, de revista, sempre observando, né, as dicas que eu vou dar para te ajudar na construção, a definir a proporção primeiro, para depois definir o desenho propriamente dito da mão. Tá bom? Bom, vamos começar então fazendo o desenho da mão. A mão sempre é um grande desafio porque tem uma dificuldade um pouco diferente, porque ela não tem uma posição fixa, né? A mão muda muito de posição, então não é igual a cabeça, tem 3/4 de frente, perfil, tá? A mão, qualquer modificação já é outra posição, então tem uma dificuldade aí a mais. Mas tem algumas dicas que são importantes que eu vou dar para você, para poder desenhar a mão da maneira mais correta, né? Bom, você já fez uma experiência desenhando a sua própria mão lá, segurando um objeto, né, no primeiro módulo, né, e você já adquiriu uma boa percepção visual até aqui. Então é isso aí, você vai confiar na sua vista. Primeira coisa, vamos trabalhar a questão da proporção da mão, né? Por exemplo, olha a sua própria mão, né? Você vai ver o seguinte, que nós temos uma base, né? Um retângulo base aqui da mão, né? Tá vendo? Que pode te ajudar muito na hora de desenhar. Então, se você começar a definir essas proporções aqui, ó, por exemplo, daqui, onde termina o pulso, né, o braço, né, onde começa a mão, tá vendo? Até o dedo nós temos um retângulo aqui, ó, tá vendo? Que ele é quase um quadrado. Isso pode variar de mão para mão e varia também nas costas da mão, tá? Assim, então seria, né, ó. E depois nós temos a questão dos dedos, né? Nós temos aqui a divisão, ó. 1, 2, 3, 4. Então esse é dividido mais ou menos aqui no meio, né? Um pouquinho mais para cá, para caso do dedinho ser menor, entendeu? Aí tem o dedo mais longo aqui, que é o médio, né? Depois vem o anelar, depois o indicador, o mínimo, e o polegar saindo aqui, que coincide aqui, né? Praticamente, né? Com o meio dessa falange, né? Um dos principais erros que a pessoa comete quando vai desenhar a mão é já querer ir desenhando ela toda arredondada, assim. Então fica parecendo aquelas luvas, né, cheia aquelas de água, né, fica tudo arredondado. Então o ideal é que você faça a base, né. Então vamos começar aqui fazendo aquele retângulo que eu falei, né. Então faça o retângulo,
quase um quadrado, né? Ele é quase um quadrado, então seria isso aqui. Depois você vai dividir aqui, ó, um pouquinho mais para cá, né? Seria isso aqui, ó. Você vai colocar uns pontinhos aqui para você dividir, né? Ó. Então aí você vai fazer de falange em falange, então aqui, ó, usando só linhas retas, né? Ó, tá vendo? Um, dois, três, né? Observando os tamanhos das falanges, fazendo já as divisões, tá vendo? Então esse é o dedo maior. Você vai comparar essa medida com essa, tá vendo? Tem que ser maior ali, né? Tá vendo? Ó. Então aqui é menor, né? Tá vendo? Já exagerei um pouco aqui, né? Aí depois vem o dedo médio, tá vendo que a falange aqui já fica mais curta, e mais ou menos aqui na outra, aqui, né? Ó. Então vai usando só linhas retas por enquanto, tá vendo? Esse o dedinho, né, fica mais curtinho, tá vendo? Então vai mais ou menos até a última falange do anelar aqui. Tenta não apagar muito, vai, né, vai esboçando, né? Ó, que agora. Então, a gente sabe que tem uma curva. Aí o dedão, né, o indicador, né? Assim, vai sair daqui, tá vendo? Essa aqui vai abrir um pouco assim, né? E aqui vai sair também, se pode fazer também inicialmente linha mais reta mesmo, né? Aqui. Aí aqui vai ter uma curva também, né? Fazer uma curva assim. Tem. Então, depois que você estruturou a mão, vai marcando assim as principais rugas, as linhas, né? Também vai. Depois aí você vai pegar, aí pega um lápis, vai pegar esse 4B, vai dar uma arredondada então nas linhas principais agora, no contorno, né? Aí depois com um lápis
Vou pegar aqui o 2H, né? Vou fazer um sombreado, porque a mão ela tem o relevo, né? Então, começar conforme a luz, né? Você vai fazer um sombreado que leve assim com as churas. Então aí você viu a questão da proporção, né? Recapitulando. Então você faz, né? Faz o retângulo base, né? Ó. Sempre observando esse retângulo base. Nós vamos ver em outras posições também como ele fica presente, como ele está sempre, né? E aí aqui, né? Ó. Ó, dividindo, né? Sim. Tá vendo? Depois aqui sai o dedão. É sempre desenhando em linhas gerais, assim, nunca já querendo arredondar, né, os dedos, assim. Faz primeiro em linhas mais retas, né, e depois que você arredonda, tá? Vamos continuar desenhando a mão agora em outras posições também, para você entender melhor também e praticar. Bom, vamos começar desenhando essa mão aqui de fotografia, tá? Como que a gente faria então? Não está muito complicado, mas mesmo assim o ideal é que você pegue, vou pegar um vegetal só para não riscar em cima da foto, tirar a base aqui, ó. Então, uma linha aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? Então, ó, a base. Isso que é importante, tá? Pegar a estrutura geral dela, né? Então, perceber no modelo, né, a estrutura geral. Que aí depois você vai fazer o desenho. Então, vou começar. Nem vou usar aquela base não. Vou fazer um pouco maior aqui, tá? Ó. Sim. Então, dividindo.
Então até aqui o punho, né? Tá fazer ligeiramente arredondado também agora, porque o punho aqui ele tá meio arredondado. Então fizemos a base. Agora então vamos ao desenho propriamente dito aqui. A unha. Aqui tem o ossinho, né? Quanto mais você desenhar mão, mais você vai aprender. Então isso é uma coisa que tem que praticar bastante, né? É bom pegar também depois mãos mais calejadas também, né? Não só mãozinha de moça, mas a mão mais calejada também. É legal achar mãos também que tenham um bom contraste, que nessa daqui ela tá fraca de contraste, né? Além de ser uma mão bem lisa, né? Não tem muito contraste. Então é bom sempre tentar buscar mãos que apresentem um contraste maior assim para te ajudar, né? Nessa parte de luz e sombra. Já temos outra mão aqui também, olha. Então aqui, ó, você vê, ó, já uma posição um pouco mais complexa, mas a base, né? Você vai ter que fazer, assim, tentar achar o desenho dela, tá vendo? Ó. Ver aonde que termina o braço, né? O braço termina aqui, né? Ó. E aqui começa a mão, tá vendo? Inicialmente, linhas mais retas, né? Ó.
fazendo de falange em falange, tá vendo? Tá vendo? Então eu estruturei a mão, né? Agora vamos ao desenho. Primeiro definir a proporção dela, do desenho, a estrutura, né? Agora vamos ao desenho. Então vamos arredondando onde for necessário, né? Tá vendo? Aqui é só mais para marcar a luz e sombra. Como tudo, você sempre tem que observar de onde está vindo a luz, né? De onde está vindo a claridade. Certo? Então, mais uma mão aí para você praticar.
Quer dizer, não necessariamente essa, mas pegar fotos boas, né? Então, observar novamente aqui, a gente pegar a base dela, né? Tá vendo? A estrutura da mão, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Pegar a estrutura dela, a base, né? Que é isso aqui, para depois fazer o desenho, tá? No material que você recebeu aí de anatomia, tem vários exemplos de mão que tá interessante, né, de você também verificar e praticar, né? Então tem, né, tem mãos de várias posições aí. Depois vamos desenhar de repente duas mãos assim, fazendo alguma coisa também é importante, né? Pegar não só a mão parada assim, mas também pegando alguma coisa, fazendo de repente um aperto de mão, né? Uma coisa. Bom, para finalizar esse estudos de mão por enquanto, né? Eu peguei esse aqui que tá preto e branco, tá com bom contraste. Então vai ser interessante também te mostrar, né, como que a gente faz assim nesse caso. Também para dar volume, fazer a base e tal. Então pode começar, né, pela mão direita dela, né, no caso. Fazendo a base, ó. Tá vendo? A mão tá numa posição de escorço, né? Então tem que, ó, aqui.
Então a estrutura, né, tá aí da mão, né? A estrutura até um pouco complicada, né? Mas ela tá segurando um colar, né? Então agora, né, vamos dar uma finalizada, né? Aqui mais arredondado assim. Vou pegar o 2B aqui. Pegar o 2B. O B. Então, nesse tipo de desenho, a luz e sombra, né, tem uma importância assim, fundamental, né? Pegar um HB agora, fazer umas achuras, né? Sombreado, né? Você dá uma suavizada no desenho.
pode até dar um tom geral assim, né? A mão também fica legal. Um tom geral assim. Lembra da escala de valores, né? Um tom 2 mais ou menos. Agora, vou pegar um lápis mais um 2B, um B, por exemplo, né? Ó, escurecendo, realçando os volumes, né? Vou pegar um lápis borracha depois e ir realçando, né, onde tem mais brilho assim, ó. Bom, então você pode fazer à mão, deixar só mais um esboço, pode dar uns acabamentos também, tá? Porque é importante ver essa coisa do acabamento, que é o que realmente dá volume, né, na mão. Tá? Então, bom, com isso a gente encerra então por enquanto essa parte do desenho da mão, né? Lógico que quando a gente for desenhar o corpo inteiro, vai também aparecer novamente, né, a mão, tá? Mas por enquanto vai ter os exercícios, né, no guia de exercícios para você fazer, sei lá, uma quantidade X para você
poder resolver bem essa questão. Agora, quanto que você vai fazer, aí depende. Se você acha que, ó, fiz, sei lá, o que pediu no curso, já resolveu, tudo bem. Se não, praticar um pouco mais, né? O importante é você realmente aprender, né? Aprender como que faz. Tá aí. Qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição, né? Bom, eu tinha falado que tinha encerrado essa parte de mão por enquanto, mas eu queria só reforçar com você, tá vendo essa sequência, né, a base, o desenho, tá trocado aqui o desenho, né, e a finalização, tá? No caso, só o contorno aqui, indicando não tem ainda o sombreado, né? Queria te mostrar também tipo de acabamento. Por exemplo, aqui tem uma mão, a famosa mão de Michelangelo, né, as duas lá de Deus, né, tocando o homem, né, de Michelangelo. No caso, esse aqui ele toca aqui. Então aqui você tem dois acabamentos, com o lápis 6B deitado, né, e aqui com bico de pena. Tá? Então você vê o tipo de acabamento. E a estrutura é sempre igual. Eu queria também, acho que vale a pena a gente falar um pouco, né, sobre a mão da criança, né? Então eu peguei essa mão aqui fofinha, você vai ver já todo um desenho, né, diferente, tá vendo? Aqui você pode começar até com um círculo mesmo, tá vendo? Que se for ver aqui, ó, né? Ó, se a gente for traçar aqui, você vai ver que um círculo quase que perfeito aqui, né? Então faz o círculo, tá vendo? Por isso que é sempre importante achar as formas básicas, né, para te ajudar, né? Então faz o círculo, aqui já vem, né, o bracinho, tá vendo? Depois aqui, ó, um dedinho, tá vendo? Então, primeiro vamos ver o formato mais geral, né? Para depois tentar cuidar dos detalhes, né? Tá vendo? Então, através do círculo, você consegue, vendo, ir definindo, né? Vai também mesmo já fazendo as linhas mais ou menos reta mesmo, tá vendo? Ó, inicialmente as linhas mais retinhas, para depois ir arredondando onde for necessário, tá vendo?
uns dobrinhos, né? Certo? Então você viu que como ela se encaixou bem assim nesse formato, né? Tá vendo? Agora, esse aqui eu não vou dar acabamento, só vou dar uma reforçada aqui no desenho. Você me... Então a mão do bebê, né? Bem redondinha, bem delicada, né? Tá vendo? É legal também treinar, e treinar também a mão de pessoa idosa, né? Também aquela mão mais calejada, né? Também é importante, tá? Você vê. E também para finalizar mesmo agora é sério. Então, tem essa mão aqui que eu tô também dando um acabamento com... Eu fiz o desenho, estou finalizando com a caneta esferográfica, tá? Então, a esferográfica preta, né? É boa para dar achuras, tá vendo? Ó, muito boa para trabalhar com esse tipo de achura assim. Na achura é importante que os traços sejam mais ou menos organizados, assim, não um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, né? Sempre tentando organizar um pouco os traços, né? Certo? Então aí mais uma demonstração, né, de um acabamento à mão, tentando com o sombreado a gente sumir com o traço, né? Mesmo quando você trabalha com achura, você pode disfarçar o contorno, tá vendo? Ok, então vamos ficando por aqui com o desenho das mãos e a gente na próxima aula agora a gente vai falar sobre o pé, né? Desenho do pé.